seja bem-vindo à transmissão da Igreja Batista Fundamental. Hoje é quinta-feira, o nosso culto de adoração a Deus, estudo bíblico e tempo de oração também. Sejam todos bem-vindos e nós vamos começar daqui a dentro de 5 minutos aproximadamente. Nós vamos dar início à nossa programação. Sejam todos bem-vindos e já nós começamos.
iniciar a nossa programação, o nosso culto de hoje, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus a bênção para mais esta transmissão online, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então vamos orar sem mais delongas e pedir a orientação de Deus para mais essa transmissão, este culto. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, dando-te graças, te louvando e agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de juntos podermos estar aqui cultuando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Abençoe a cada irmão, Pai, nos seus lares, acompanhando essa transmissão, que seja uma bênção para a vida de cada um de nós. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, nos edifique, nos abençoe. Pedimos a Tua graça, direção e bênção em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e querido, Senhor. Amém. Vamos então cantar o primeiro hino da noite, que firme alicerce. Agora o próximo hino, 272, e também do hinário Voz de Melodia, Uma Paixão por Ti. Só para o Senhor eu quero viver.
graças a Deus por podermos cantar esses hinos que falam sobre a nossa fidelidade ao Senhor, sobre o nosso grande amor ao Senhor. Nós vamos agora para o nosso tempo do estudo bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias agora em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Vamos ler a partir do versículo 24. 2 Crônicas 32, a partir do versículo 24. Espero que os irmãos estejam com a Bíblia em mãos para poder acompanhar o estudo. E assim diz a palavra do nosso Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda a espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras boas, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com os seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros, dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor pedindo a Tua bênção, a Tua direção, a Tua graça, para esse tempo de estudo bíblico agora, que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos hoje falar sobre o rei Ezequias, sétima parte do estudo, e a última parte então desse estudo falando sobre o rei Ezequias. Lembrando que às quintas-feiras nós estamos estudando sobre os reis de Judá. Lembrando que tem o reino do norte e o reino do sul. Nós estamos estudando sobre os reinos do sul de Israel, tendo a capital ali em Jerusalém. Então nós estamos aí estudando sobre os reis de Judá. Nós estamos no rei Ezequias já faz um bom tempo, né? Várias quintas-feiras, aí pelo menos essa é a sétima parte do estudo. E chegando aqui então ao final da história do rei Ezequias. Veja que no versículo 24 diz: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Bom, no final da vida de Ezequias é registrado então esse momento em que ele quase morreu, ele estava à beira da morte, estava para morrer, e ele orou ao Senhor e conversou com Deus e pediu que Deus pudesse lhe restaurar a saúde. Nós temos aqui de uma forma bem resumida aqui nos Crônicas esse relato aqui sobre a doença de Ezequias, mas nós temos outros relatos paralelos da palavra de Deus que nos contam sobre isso. Bom, em 2 Reis capítulo 20, nós temos aqui relatado o que foi que aconteceu com Ezequias nessa parte da sua vida. O versículo 1 diz assim, de 2 Reis capítulo 20: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar que andei diante de ti em verdade,
com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acais. Então, o sinal, Deus ainda deu um sinal, operou um milagre aqui na natureza, né, na criação de Deus, fazendo com que a sombra declinasse 10 graus atrás, como se o sol parasse e voltasse para trás, né? A sombra voltando, algo que é, digamos assim, impossível. Sinal semelhante aconteceu quando Josué estava numa batalha para ajudar um povo que era amigo de Israel, não lembro agora o nome do povo, perdão por isso, e daquela batalha eram muitos inimigos, e Josué pediu a Deus que parasse o sol e parasse a lua, e ali parou até que eles conseguissem vencer os seus inimigos, né? O dia se estendeu longamente, e aqui nós vemos algo parecido acontecendo, mostrando o poder de Deus, a grandeza de Deus, que é Ele realmente que controla todas as coisas, inclusive o impossível. Deus faz por nós como um sinal de que Ele estava realmente com o rei, que Ele curaria o rei. Então Deus realmente pode grandes coisas por nós, basta apenas nós confiarmos em Deus, que o Deus que pode fazer retroceder a sombra, Ele pode fazer qualquer coisa por nós, desde que seja da sua vontade, do seu inteiro agrado, e que seja, obviamente, para a honra e para a glória de Deus. Nós temos também relatado, os irmãos já perceberam, que aqui fala que o conterrâneo do rei Ezequias era o profeta Isaías. E lá no livro de Isaías, capítulo 38, nós temos o relato de como foi a oração do rei. Diz aqui no livro de 2 Reis, fala que ele virou para a parede e começou a orar a Deus e a chorar ao Senhor, mas não é relatado as palavras exatas do rei. Só diz ali que ele pediu: olha, lembra do que eu andei corretamente diante do Senhor, fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Mas aqui no livro de Isaías, ele conta mais detalhes desta oração, e temos aplicação para a nossa vida quanto nessa passagem aqui. Veja, Isaías, capítulo 38, e aí o versículo 9, no versículo 8 fala: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais, assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse, aqui é o rei Ezequias escrevendo, registrando. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Querendo dizer, minha vida vai acabar, e essa parte aqui nesta terra dos viventes não acabou. Não vou ver mais os homens. Querendo dizer que ele ia morrer. Versículo 12. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Querendo dizer, a minha vida é breve, já está no fim, então já está por acabar a minha vida.
Versículo 14. Como o grou ou a andorinha, assim eu chileava e gemia como a pomba. Alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Ele diz, versículo 15. Como ele me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, querendo dizer, Deus prometeu que vai lhe dar mais vida, né? Deus atendeu o pedido dele e vai deixar ele viver mais tempo. Versículo 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Ou seja, na morte não tem louvor para Deus. Nós ficamos mortos, então nós não reagimos, não cantamos, não louvamos a Deus. Então Ezequias está querendo dizer para Deus, olha, se eu morrer, eu não vou te louvar mais na terra dos viventes. Obviamente, sabemos que vamos louvar a Deus no céu, mas ele está orando aqui, uma oração pedindo para que Deus lhe dê mais vida para continuar louvando. Mais à frente eu falo sobre isso. Versículo 19. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E disseres a isso, tome uma pasta de figos e apoie como emplasto sobre a chaga e sarará. Então, aí ele pergunta, versículo 22, também disseram a Ezequias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Então, note que eu vou já comentar aqui um pouquinho melhor sobre essa oração. Note que nessa oração Ezequias pediu que Deus se lembrasse dos seus feitos. Lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, ele diz, deixa eu ler aqui para os irmãos mais uma vez, deixa eu só encontrar. 2 Reis, capítulo 20, ele diz assim, versículo 3, Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. A oração dele, ele fala, Deus, lembra que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Ele usa como um argumento diante de Deus, para que Deus possa atender a sua oração, atender o seu pedido, para que Deus lhe dê mais vida, a sua própria vida. Não como uma forma de orgulho, dizendo, se considerando bom, mas, olha, Deus, lembra que eu te servi, então leva isso em consideração, com humildade, obviamente, porque ele estava ali, a vida dele dependia de Deus atender esse favor, mas era um dos argumentos, ou da forma que ele orou a Deus pedindo isso. Bom, e aí eu volto uma pergunta para a nossa reflexão aqui, diante disso. Se você tivesse que fazer um pedido a Deus, e tivesse que usar como argumento diante desse pedido a sua vida, dizendo, Deus, lembra como eu vivi para o Senhor? Lembra como eu vivi para o Senhor? Será que você poderia dizer o mesmo que disse o rei Ezequias? Será que você poderia dizer, Deus, lembra-te que eu andei em ti, diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos? Será que nós poderíamos chegar, eu e você, poderíamos dizer, Deus, lembra que eu vivi uma vida para o Senhor? Ou fazendo uma reflexão da sua vida, você veria que a sua vida foi mais uma vida longe de Deus, ou uma vida brincando com as coisas do mundo, uma vida com pouca santidade, ou realmente uma vida com o coração torto e não com o coração perfeito diante de Deus? Como é a história da sua vida, na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus? Uma vida, digamos assim, fraca, uma vida mediana diante de Deus, ou realmente uma vida se esforçando, batalhando para viver uma vida reta diante de Deus, amando a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento. Poderia você dizer,
Deus lembra dos meus feitos? Ou diria, Deus esquece dos meus feitos, porque tudo que eu fiz não foi bom diante do Senhor. Eu não estou sendo um bom cristão, não estou sendo uma boa cristã, que eu preciso melhorar nesta área. Bom, se diante disso, você fazendo uma análise da história da sua vida, não está sendo, você vê que não está sendo uma vida boa, bom, aproveita enquanto há vida, enquanto há esperança, reconcilia-te com Deus e procura viver uma vida santa, justa, boa, correta, agradável diante do Senhor. E o segundo pedido, a segunda argumentação que Ezequias ora diante de Deus para que Deus atendesse o seu pedido para prolongar a sua vida, é para que ele pede que, olha, Deus me dê vida para que eu continue te louvando. Aí eu volto lá para Isaías capítulo 38, Isaías 38, como ele diz no versículo 18, porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então, ele está dizendo, olha, o vivente é quem te louva. Deus, eu quero continuar vivo para continuar te exaltando, te louvando, te glorificando, passando os ensinamentos de pai para filho, de que vale a pena servir ao Senhor, honrar o Senhor, glorificar o Senhor. E aí o versículo 20 até fala, o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, mostra aqui que ele entendia de música, o rei Ezequias, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então aqui ele fez um compromisso e realmente diz os comentários de que Ezequias viveu os últimos dias da sua vida louvando ao Senhor, adorando, glorificando a Deus, tangendo o seu instrumento, continuou lá reforçando a adoração no templo. A vida que Deus nos dá, Deus nos criou para quê? Qual o objetivo das nossas vidas? Deus nos deu vida para que nós possamos louvá-lo, para que nós possamos glorificá-lo. Esta é a razão da existência do ser humano, viver para a glória de Deus, viver em comunhão com Deus, louvando, exaltando o nome do Senhor. Ora, se nós queremos vida para quê? Para viver para este mundo, para acumular riquezas que vão ficar aí, para fazer amizades que passarão. A nossa vida, ela tem um propósito, é viver para a honra e para a glória de Deus, nos preparando para a eternidade. Então, se quero mais vida, se eu quero a cura de uma enfermidade, é para quê? Com qual objetivo? O objetivo é exaltar e glorificar o nome de Deus. Ezequias entendeu isso e ele pediu isso a Deus e ele viveu, então, aí para a glória do Senhor o restante de suas vidas, sendo isso um bom exemplo para nós como cristãos. Versículo 25, aí 2 Reis 32, 2 Crônicas 32, continuando, diz assim, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Infelizmente, nós temos duas informações aqui tristes sobre o final da vida do rei Ezequias. O primeiro diz que ele não correspondeu ao benefício, ou seja, Deus lhe deu mais 15 anos de vida, e o texto diz que ele não correspondeu ao benefício. Ou seja, ele foi ingrato pelo que Deus fez por ele. De alguma maneira, não é muito detalhado qual foi a falha dele nesse sentido, mas de alguma maneira ele não correspondeu ao benefício que Deus lhe deu. Ingratidão a Deus é um pecado sério, um pecado grave, um pecado, digamos assim, muito triste. Ele não correspondeu, Deus deu a bênção para ele de continuar vivendo e infelizmente ele foi ingrato. Eu acabei de mencionar aqui que ele passou a sua vida ainda cantando, louvando a Deus, ajudando aí no templo, mas de alguma maneira, diz aqui o texto que ele não correspondeu ao benefício. Isso nos remete à ingratidão. Quantos benefícios o Senhor Deus nos tem dado? Quantas bênçãos o Senhor nos tem dado? Nós temos até o Salmo 116, versículo 12. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Olha só o que diz. Eu acredito que os irmãos já conhecem.
Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Deus tem nos recheado, Deus tem realmente nos enchido de bênçãos, de benefícios. Deus tem sido muito bom para nós. E muitas vezes nós não somos gratos, não damos ações de graças ao Senhor, viramos as costas para Deus, brincamos com o pecado, vivemos vidas mornas na adoração, no serviço a Deus, somos negligentes, ficamos muito aquém do que poderíamos estar no serviço, na adoração, no louvor a Deus. Então vamos corresponder ao benefício. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, Jesus sofreu na cruz por nós. Vamos considerar o sofrimento e sermos firmes e fiéis e servirmos com alegria ao Senhor. E a segunda falha de Ezequias nos conta aqui é que ele não correspondeu ao benefício porque o seu coração se exaltou. O seu coração se exaltou. E isso nós podemos ver aqui que ele realmente falhou nessa parte. Lembra que isso também aconteceu com o rei Uzias. Segundo os Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Nós já estudamos isso, já falamos sobre o que aconteceu com o rei Uzias. Depois ele ficou com lepra na testa, né, e muito envergonhado, teve que se recolher no palácio, isolado da família, tudo, porque o seu coração se exaltou. Estava indo bem, mas se ensoberbeceu, exaltou-se, e ali foi o início da sua queda, né? O início da sua ruína. Aí nós temos o versículo 26, uma informação boa, né? É que Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então a notícia boa é que ele se humilhou, ele percebeu o que estava fazendo de errado, né? E ele se humilhou pela exaltação do seu coração. E é importante enfatizar de que se ele não se humilhasse, Deus o humilharia até que ele se humilhasse. E essa humilhação viria, veja que o texto está dizendo, ele e os habitantes de Jerusalém. Ele e os habitantes de Jerusalém. Parece que o povo também começou a se engrandecer de alguma maneira, mas toda a história que nós estamos estudando aqui dos reis de Judá, nós estamos vendo de que quando o rei se exaltava, o povo sofria. Então, o que poderia acontecer com eles? O que será que aconteceu? Só nos diz que a ira de Deus se acendeu contra eles. Alguma coisa começou a desandar lá naquele tempo que o rei se exaltou. Ele não foi grato pelo que Deus fez por ele, mas, graças a Deus, ele se humilhou, né? E Deus parece que então aplacou a ira e voltou a abençoá-lo. E aí nós temos um relato aqui da prosperidade do rei Ezequias, versículo 27 ao versículo 30, que diz assim: teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis, também de armazéns para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, de estrebarias para toda espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. E continuando, versículo 31, que nos fala da falha do rei. Mais uma falha do rei. No final da sua carreira, né? É triste. Ele começou muito bem, assim como outros reis de Judá que nós estamos vendo, começaram bem e depois, no final da carreira, tropeçaram, deslizaram e falharam. Assim também aconteceu com o rei Ezequias. Versículo 31. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo,
para saber tudo o que havia no seu coração. Veja que Deus o desamparou. Ele passou por uma prova e ele não foi aprovado nessa prova, por uma provação, assim, por assim dizer. Ezequias, a falha dele foi que ele permitiu que os embaixadores da Babilônia vissem tudo o que o rei possuía. Quando o embaixador vinha, ele não ficava um dia na cidade. Os embaixadores, eles vinham, não era assim a visita Brasília, Goiânia, Rio, São Paulo, coisa assim. Eles vinham para ficar ali um período de tempo, conhecendo, conversando. Então, esses embaixadores, que na verdade eram espias, ficaram ali conhecendo, fazendo amizade com o rei, ficaram ali conhecendo os pontos fracos, os pontos fortes ali da cidade, ficaram ali conhecendo os tesouros do palácio, onde que se guardava o tesouro do rei, tesouro do templo, e ali foi, infelizmente, a falha do rei Ezequias. Lembra que o rei Ezequias, por ter vencido o rei Senaqueribe da Síria, ele se tornou famoso em todos os povos ao redor. Segundo Crônicas 32, 23, diz assim: e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Isso despertou a atenção da Babilônia. Quem é esse que conseguiu vencer Senaqueribe? Em 2 Reis, voltando, capítulo 20, versículo 12, aqui nos conta a reação de Ezequias diante dos embaixadores. Veja só, deixa eu ler aqui porque é importante e interessante nós temos essa informação. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, diz assim: naquele tempo enviou Berodac-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, ele disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. Disse ele: que viram em tua casa? Disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. E aí uma profecia muito triste aqui, que diz: eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Então, numa outra passagem paralela no livro de Isaías, fala que Ezequias ele ficou alegre em receber os embaixadores da Babilônia. Ele ficou alegre. Então, o que aconteceu? Foi a soberba de Ezequias, que ele estava com o coração ensoberbecido, que levou ele a isso. Ele ficou famoso, ficou poderoso, e isso ele aceitou aqueles embaixadores, mostrou tudo dentro da casa dele, inclusive, não só no palácio, dentro da casa, mostrou tudo, todos os pontos fracos, fortes. Isso foi refletir anos mais à frente, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém, levou o povo em cativeiro, e do jeito que Isaías profetizou, aconteceu. Levou os descendentes do rei para a Babilônia, fez a limpa, digamos assim, na cidade, levou todos os tesouros, deixou Jerusalém pobre, infelizmente, por causa do pecado desse rei, que foi refletir anos à frente. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que o poder e a fama podem se tornar inimigos mortais para os filhos de Deus. Deus não nos criou para sermos poderosos, Deus não nos criou para sermos famosos. Deus nos criou para que nós venhamos a dar todo o poder e toda a glória e toda a honra
toda a majestade a Deus. Quando Deus nos exalta e nos dá um pouquinho mais, além do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada, mas quando Deus nos favorece com ricas bênçãos, é para que nós venhamos a glorificá-lo melhor. Um rei numa posição de rei é para que ele pudesse glorificar a Deus mais ainda, diante de todos os povos, diante de todas as nações, com a qualidade, com o poder, com a influência que ele tinha, ele poderia exaltar a Deus diante de povos distantes, mostrando, olha, isso que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, quando Deus te coloca e me coloca em posições um pouquinho maior, um degrau a mais, é para que possamos glorificar a Deus mais ainda. E Deus nos dá mais ainda para que venhamos glorificá-lo mais ainda. Quando nós queremos usurpar essa glória que é para Deus, para nossas vidas, Deus nos derruba. Deus nos coloca de novo no nosso lugar. Porque toda honra, toda glória, todo poder, majestade, louvor devem ser dados a Deus. Coração soberbo é um veneno, é um perigo para o crente. Então o poder, a fama, quando os crentes começam ali a ficar famosos, poderosos, conseguir autoridade, isso é um risco. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E usar, se nós temos um pouquinho disso, tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Se Deus te colocou numa posição de destaque, de riqueza, posição de fama, use isso para a glória do Senhor. Glorifique a Deus na posição que Deus te colocou. Nem todos vão conseguir estar em posições de destaque sendo visto por milhares de pessoas, sendo conhecidos por milhares de pessoas. Use isso para a honra e para a glória de Deus, se Deus te deu essa condição. Então, Ezequias caiu em uma armadilha muito sutil. Ele caiu em uma armadilha. Os espias se apresentaram como amigos, vieram com presentes, demonstrando preocupação, e ali, naquela amizade, eles viram os tesouros, as fragilidades, os pontos fortes, os pontos fracos do reino. Posteriormente usaram isso contra a cidade. Satanás, eu quero dizer aqui para os irmãos que Satanás nem sempre ele se apresentará como o rei Senaqueribe, blasfemando, gritando, ofendendo, afrontando. Nem sempre Satanás se apresentará de forma perseguidora e afrontosa como o rei Senaqueribe fez, tocando terror, digamos assim. Mas o diabo, que é conhecido como a antiga serpente, também ele pode se apresentar, e ele se apresenta muitas vezes, na figura de uma amizade, que pode ir aos poucos te levando para longe dos caminhos do Senhor. Ele pode muitas vezes se apresentar como um falso mestre, um falso obreiro, que vai analisando a sua vida, reconhecendo, vai entrando ali na sua vida, na sua casa, criando um vínculo que pode vir mais à frente te derrubar, te levar para longe dos caminhos do Senhor. Então, cuidado com as amizades que você tem. Analise se essas amizades estão te fazendo bem, estão te levando para mais perto do Senhor. Cuidado em quem você está confiando, deixando entrar na sua casa, saber da sua vida, das suas fraquezas, das suas companhias. E o que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que analisar, tomar cuidado, que nem todos podem ser verdadeiramente seus amigos. Não quero ser aqui supersticioso, nem causar um pânico ou um terror ou coisa assim. Quero ser o mais bíblico possível, querendo dizer que nós temos que tomar cuidado com as companhias que nós temos, que a Bíblia diz isso. O rei Senaqueribe vacilou, ele deu mole nessa situação que era uma coisa tão simples. Olha, ele vem de longe, não conheço. Quem são esses? Vem da Babilônia, nunca ouvi falar. Então deixa eu tomar cuidado. Aceito o presente, aceito ali as boas recomendações do rei, trato bem, mas não precisava mostrar o tesouro dentro do lar dele, dentro do lugar secreto dentro do lar dele. Isso trouxe prejuízo para a nação mais à frente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que analise, pense comigo, quantas famílias já foram destruídas por supostas amizades? Quantos já se desviaram dos caminhos do Senhor por causa de certas amizades? Quantos que já caíram nos laços de Satanás, nos laços do diabo, das armadilhas de Satanás, por causa da amizade? Quantos já caíram em adultério, fornicação, brigas, se envolveram em brigas, confusão, entraram para o mundo das drogas, o mundo das bebidas, e assim por diante, por causa de
amizades, né? Não que nós não possamos ter amizades que não sejam cristãs, mas que nós devemos tomar cuidado para que as nossas amizades não sejam um laço para nós, que nos leve para longe de Deus. Então tome cuidado. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a Bíblia nos incentiva a termos amizades que sejam da mesma fé, mesmas práticas e costumes que nós temos como cristãos. Novamente, não é que nós não podemos ter amizades cristãs, senão nós nunca vamos conseguir trazer as pessoas para Cristo, mas temos que tomar cuidado para que essas amizades não sejam influentes a nos levar para o mundo, para que não sejam essas amizades armadilhas de Satanás contra as nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz: olha, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, 63. Critério de escolha de amizades: aqueles que temem a Deus, aqueles que guardam os preceitos, a lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Eu sou companheiro desse, de qualquer um que seja assim, eu tenho amizade. Poderia até citar o Salmo 1 também, que diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos também aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz: foge, olha só, foge, hein? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, ou seja, em companhia dos que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Ou seja, eu quero viver uma vida de justiça, fé, amor, paz, comunhão com Deus. E eu faço isso com aqueles que fazem a mesma coisa, porque esses vão me incentivar a amar a Deus e andar com Deus e continuar invocando a Deus, seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz. Um vai ajudando o outro, edificando o outro, um amigo vai afiando o outro, né? E assim por diante. Nós não devemos ignorar, não podemos ignorar as armadilhas, os ardis de Satanás. Eu falei isso na quinta-feira passada. Lembre que o próprio diabo, ele tem os seus obreiros. Em 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15, 2 Coríntios 11, 13, veja só o que diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás tem seus obreiros, tem seus ministros. Não é muito, pois, que os seus ministros, eles são servos de Satanás. Satanás, ele vem para destruir. O diabo vem para enganar, destruir, tentar nos levar para longe de Deus. Por isso nós temos que vigiar, orar, não ignorar os ardis, as sutilezas do diabo. Ele é a antiga serpente. Ele vem realmente para destruir. Então, como eu disse, nem sempre ele vai aparecer perseguindo, xingando, blasfemando o nome de Deus, causando pânico, machucando, batendo, arrastando para o presídio, para prisões. Mas muitas vezes o diabo vai aparecer também de forma sutil, de forma suave, e se nós não vigiarmos, cairemos nos laços de Satanás. Vigie, preste atenção nas amizades. E finalmente, então, terminando aqui o nosso estudo, os dois últimos versículos, segundo Crônicas 32, versículo 32 e 33, termina dizendo: quanto aos demais atos de Ezequias e as suas boas obras, estes que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais. E agora, esse aqui é a parte interessante, né, desse relato aqui final sobre Ezequias. E o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que final honroso, né? Tudo bem, ele teve suas falhas, qual de nós não temos? Nós somos pessoas imperfeitas, temos nossas dificuldades, mas veja que a nação o reconheceu e colocou na sua morte
lhe deram honra, o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Lembra que alguns dos reis, eles nem o sepultaram nos sepulcros dos reis, a nação nem os consideraram como rei, né? Mas agora Ezequias ele foi realmente exaltado, assim, reconhecido como um excelente rei, foi colocado ali em destaque na sua morte, e todo o Judá e Jerusalém, os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, né? Que final honroso, porque foi realmente um homem que fez o que era certo aos olhos de Deus. E as falhas de Ezequias mostram para nós que mesmo nós vivendo uma vida boa, reta, diante de Deus, né, vivendo ali uma vida dedicada a Deus, as nossas vitórias do passado não garantem as vitórias no presente, muito menos as vitórias no futuro. É a cada dia o seu mal, é cada dia vivendo, se enchendo do Espírito, vigiando, orando, buscando a Deus, se humilhando na presença do Senhor. Nada garante que, porque eu fui vitorioso, triunfante, restaurei o templo, restaurei a adoração ao Senhor, minha vida, olha, tá vendo? Não garante que hoje ou amanhã você vai continuar firme. Então, a cada dia, vigie, ore, tenha comunhão com Deus, faça seu devocional, tenha o seu tempo de oração, seu tempo de leitura da Bíblia, cresça, prospere nos caminhos do Senhor. E assim nós terminamos essa parte, então, do nosso estudo sobre a vida do rei Ezequias. Agora, Manassés foi o que substituiu ele, se Deus permitir. Próxima quinta-feira continuamos o nosso estudo, vendo então sobre a vida do rei Manassés, filho de Ezequias. E aí, será que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor? Seguiu o exemplo do seu pai? Vamos continuar então o nosso estudo na próxima semana. Vamos cantar o hino para finalizar, o hino Um Servo Teu, 278 do Hinário Voz de Melodia, Um Servo Teu. Faz-me um servo igual a ti, manso e humilde, Senhor, sempre a ajudar quem precisar, em tudo mostrar amor. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu, quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu, faz-me ser um servo teu, faz-me um servo igual a ti, o amor da cruz repartir, até todo ser te conhecer, a todo custo servir. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu, quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu, faz-me ser um servo teu. Amém. Nós vamos encerrar então com uma palavra de oração, agradecendo a Deus por mais essa transmissão. Ó Deus, nosso Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais este culto, por mais essa transmissão que o Senhor nos possibilitou. Pedimos que o Senhor abençoe e que a palavra do Senhor fique guardada em nossos corações e prospere em nossas vidas e nos ajude a sermos servos fiéis e leais, tomando cuidado com as armadilhas de Satanás,
vigiando, orando, se enchendo da palavra do Senhor, para não pecarmos contra Ti. Graças te damos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrando então por aqui. Eu agradeço a todos que estiveram aí acompanhando a transmissão. Desejo a todos uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30 da manhã, no domingo. Creio que em breve nós já voltaremos a fazer nossos cultos presenciais. Estamos orando por isso. Deus abençoe a todos, irmãos, e até a próxima, se Deus assim permitir.